Bem, pessoal, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre hidrocarbonetos, nós analisamos a questão de nomenclatura, tanto daquelas que tinha cadeia aberta, cadeia fechada, falamos lá sobre os ciclanos, ciclenos, ciclinos, também compostos aromáticos. A classe dos hidrocarbonetos, né, o grupo dos hidrocarbonetos, esse grupo funcional, é a base, né, para se entender química orgânica. Por quê? Porque a gente tem aí a nomenclatura mais simples e as regras mais básicas de nomenclatura, elas já são apresentadas nos hidrocarbonetos. A partir de agora, a gente vai ver apenas alguns ajustes lá no sufixo ou em alguns termos antecedentes ao nome, para poder classificar ou nomear os compostos orgânicos a partir de então. E hoje a gente vai falar de um novo grupo funcional. Esse novo grupo funcional são os aletos orgânicos. O que é um aleto orgânico? Bem, toda vida que você ouvir a palavra orgânico, lembre assim, orgânico, composto que tem carbono, composto. Algumas exceções existem de compostos que têm carbono e não são orgânicos. São sais, por exemplo, como o cianeto, como os carbonatos. E, no caso de composto orgânico, tem que ter carbono. E o que é um aleto orgânico? Um aleto orgânico é o seguinte: na tabela periódica, vou dar uma aumentada aqui para você ver melhor. Na tabela periódica, você vai encontrar uma família, tá? A família 17, que são os aletos, tá? Esses aletos, né, vão ser compostos por quem? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato e texêncio. Só que esse aqui, basicamente, a gente nem... Esses aqui normalmente não é bom aparecer, tá? Os quatro que você vai ver com mais frequência vão ser o quê? O iodo, o bromo, o cloro e o flúor. Se você vê flúor, cloro, bromo, iodo ligado a uma cadeia carbônica, você está diante da função de aleto orgânico, tá certo? Então, o termo aleto, ele vem exatamente aí dessa situação, desses elementos químicos que vão estar conectados ou ligados a uma molécula orgânica. Ou seja, flúor, cloro, bromo e iodo. Tá certo? E esses compostos, né, esses elementos conectados aí à cadeia carbônica, vão formar compostos com algumas especificidades, algumas características diferentes dos hidrocarbonetos tradicionais. E nós vamos aprender nessa aula também como dar o nome, né, a esses compostos. E vamos iniciar exatamente pela nomenclatura. O que é que muda? Bem, vou apresentar aqui para vocês a nomenclatura oficial e o PAC e uma nomenclatura usual. Por que eu vou apresentar essa usual? Porque no Brasil, aqui e acolá, a gente escuta as pessoas usarem essa nomenclatura. Só para a gente não ficar perdido. Mas ela não é a forma correta de nomear, né, as estruturas de aletos orgânicos. Porque existe uma forma, né, internacional, que é a nomenclatura oficial e o PAC. Então, como é a nomenclatura oficial? Nomenclatura oficial, basicamente, você vai dizer, você vai usar um prefixo referente à quantidade do elemento que você tem. Por exemplo, se você só tem um cloro ligado à molécula, é um mono. Né? Se você tiver dois, é di, três, tri, tetra, quatro, né? Só que observando que normalmente, quando a gente só tem um, a gente nem coloca o mono, tá bom? Pode colocar, pode não colocar. A
partir de 2, aí sempre você vai ter aí o prefixo. No caso, depois disso, você vai dizer o nome do elemento que está ligado. É o flúor, é o iodo, é o bromo, é o cloro. Aí você vai nomear. E por último, você vai colocar o hidrocarboneto que deu origem àquilo ali. Por exemplo, quando você tem um haleto, basicamente o que aconteceu? Um hidrogênio saiu e um haleto passou a compor ali a estrutura. Então, antes do haleto entrar na estrutura, aquela estrutura tinha um nome, era um hidrocarboneto. E aí você vai manter o mesmo nome aqui, tá certo? Vamos ver aqui no caso de um exemplo. Vou colocar aqui para vocês, ampliar aqui um pouquinho. Eu tenho essa estruturazinha aqui, ó. Tá? Essa estruturazinha aqui é o quê? Você tem uma cadeia ramificada, né? E você tem 3 carbonos na cadeia principal, é um propano. E você tinha um metilpropano no número 2. Carbono 2, você tinha um metil aqui. Então, o nome do hidrocarboneto era 2-metilpropano. E como é que vai ser o nome do haleto? Bem, como esse cloro conectou aqui, esse aqui vai ser o carbono 1. Porque o carbono 1 podia ser aqui ou aqui. Mas foi aqui, então pronto. Agora, se eu pegar essa molécula e virar ao contrário, não é a mesma coisa? Como se esse cloro estivesse aqui? É. Então, você vai colocar o número, o local onde esse cloro está e a quantidade do cloro. Poderia colocar monocloro, mas como eu disse, é opcional. Então, eu boto só 1 cloro, 2-metilpropano. Então, esse é o nome. E aí tem aquela nomenclatura usual, que eu já falei para vocês, que algumas pessoas usam. Como é essa nomenclatura? Basicamente, é o nome do haleto, e o nome do substituinte terminal. Então, ele encara isso aqui como se fosse uma ramificação, né? E aí ele vai dizer que isso aqui é um isobutil. Aí ele vai dizer que isso aqui vai ser um isobutila. O nome do haleto vai ser, como é o cloro, a gente chama de cloreto, vai ser cloreto de isobutilo. Isso aqui eu estou falando para vocês apenas a título de curiosidade. Vou cobrar isso aqui de vocês? Nome usual? Não. Não vou cobrar. Outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, um benzeno, um composto aromático, e esse benzeno está conectado a um bromo. Como é o nome, então? Vai ser bromo, benzeno. Preciso colocar o local? Não, porque tanto faz. Onde ele se conectar aqui vai ser a mesma estrutura. Preciso colocar monobromo, benzeno? Se quiser, bote. Não é necessário. Agora, se tivesse 2, aí você ia ter que colocar. Por exemplo, tivesse outro bromo aqui, aí você ia ter que dizer que vai colocar esse como carbono 1 e aqui ia ser o carbono 3. Então ia ficar 1,3 de bromo benzeno. Tá bom? Então essa regrinha aí você, né, pode aplicar. Se for tendo dúvida, pessoal, pode falar aí no chat ou perguntar. A gente vai já fazer o exercício. E o que a gente pode falar mais sobre os haletos? Bem, os haletos ou os monohaletos, né, eles são compostos, por exemplo, levemente polares. Por que os mono são levemente polares? Porque na hora que ele tem uma conexão com o haleto ele é um elemento químico que ele quer atrair muito os elétrons para si. Ele tem 7 elétrons na última camada. Então, ele quer arranjar um elétron de alguém. Ele vai arranjar de quem? No caso dessa molécula, do carbono. E ele é muito eletronegativo. Então, ele puxa o elétron para mais perto de si.
Eles estão compartilhando o elétron, mas é aquela coisa. Imagine aí duas pessoas que estão compartilhando algo, certo? Imagine estão compartilhando um prato de comida, e aí tem, sei lá, um casal aí, por exemplo, compartilhando um prato de comida, e a mulher, ela está com pouca fome, e o homem está esfomeado. Vamos dar um exemplo. Para quem é que você acha que o prato vai ficar mais perto? O homem vai ficar mais perto de si porque ele está com mais fome. A mulher vai lá, tira uma colherada, né? Então, normalmente, assim como esse exemplo, quem está com mais necessidade tem a ter aquilo para si. E é o que acontece aí, pessoal. No caso, o aleto, ele está com mais necessidade, ele é mais esfomeado, podemos dizer assim, por elétron. Ele tem mais necessidade pelo elétron. Então, ele atrai o elétron para si. E aí, ele cria uma carga negativa em cima dele e uma carga positiva no carbono, como se fosse polos de uma pilha. Então, ele cria uma polaridade. Essa polaridade faz com que esse carbono ele fique atraindo íons negativos, como, por exemplo, o bromo de outra molécula, pegando esse exemplo, e esse bromo está atraindo, né, moléculas que têm carga positiva, ou o próprio carbono de uma outra molécula. Então, vai criar uma atração chamada de polo permanente. As moléculas elas vão ficar sendo atraídas uma à outra, as mesmas moléculas, por dipolo, né, permanente. Então, isso traz aí a esses aletos, né, podemos dizer assim, uma situação de uma leve polaridade. Quanto menor for a cadeia, mais significativa é essa polaridade. Por isso que a gente fala dos monoaletos. O que é um monoaleto? É um aleto, né, é um composto com um único aleto. E quanto menor for a cadeia, maior o impacto. E também, se você tiver, tem essa polaridade aqui. Imagine que aqui tivesse outro aleto e aqui outro aleto, começa a haver muitas cargas negativas e às vezes elas podem começar a querer se anular. Então, os polialetos, eles acabam, né, perdendo um pouco essa polaridade final. E aí a gente pode dizer que, dependendo da sua geometria, que eles podem ser apolares, ou com uma polaridade muito mais baixa. E o que isso significa? Significa que a atração entre as moléculas vai diminuir, tá? Eles vão ficar menos atrativos um ao outro. E aí a gente lembra que se a gente tem uma baixa atratividade, a gente também tem moléculas que podem se dispersar fácil. Então, se eu aumento a temperatura, é muito mais fácil elas se espalharem do que a água, que tem pontos de hidrogênio. E isso altera as propriedades da molécula. Outra observação, aproveitando aqui, é para a gente falar das pontes de hidrogênio. Os aletos, né, de modo geral, eles não têm pontos de hidrogênio. Eles não fazem ponte de hidrogênio, né, com um outro aleto ou com a água. Só que os aletos orgânicos, eles são compostos de 4 aletos, basicamente. Flúor, cloro, bromo e iodo. O flúor é o único que pode participar de pontes de hidrogênio. Quando vocês estudaram isso lá no primeiro ano, né, vocês aprenderam que o ponte de hidrogênio ela acontece entre um átomo de hidrogênio e ou flúor, que aí tem até a regrazinha do FON. Não sei se os professores de vocês cantaram a música do FON, 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 mas é isso aí mesmo. O FON diz aí os elementos que vão, né, fazer ponte de hidrogênio. O flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses 3 elementos químicos, eles podem fazer interações,
né, de ligação intermolecular chamada de ponte de hidrogênio com um átomo de hidrogênio. E isso faz com que as moléculas, né, que tenha eles possam ficar mais presas entre si ou presas com moléculas de água. Tá bom? E no caso dos aletos, nós temos o flúor como participante. Então, exclusivamente olhando para o flúor, né, para os aletos fluorados, eu posso dizer que aí eles podem, né, formar essas pontes de hidrogênio e eles são mais estáveis. Tá bom? E com respeito, né, à sua apresentação na atmosfera, né? Pensando aí numa atmosfera, né, natural, de uma atmosfera, condições a nível do mar, a uma temperatura de 25 graus Celsius, a maioria dos monoaletos, ou seja, aletos que só tem um único, aletos orgânicos só tem um único aleto, e eles são, de modo geral, líquidos, tá? Né? Com poucas exceções. E aqueles que possuem até 3 carbonos, eles são líquidos voláteis ou gases. Então, aqueles que têm até 3 carbonos podem ser líquidos voláteis ou gases. O que é um líquido volátil? Um líquido volátil é quando você coloca aqui, por exemplo, um aleto, ele está na presença, na forma líquida, mas ele rapidamente ele se propaga, né, para o ar. Ele se volatiliza. É como se você pegasse um exemplo, um perfume. Um perfume é um líquido. Né? Claro que lá é uma mistura, tem várias substâncias. Mas, de modo geral, ele é um líquido. E quando você deixa o frasco aberto, o que é que acontece? Quando dá fé, você abriu o frasco aqui no quarto, você está lá na sala e começa a sentir o cheiro do perfume. Por quê? Porque o perfume está volatilizando, ele está se espalhando no ar. Então, ele vai diminuindo o volume e vai virando gás, né? Ficando na estrutura formada, espalhando na atmosfera. Então, esses compostos, né, menores, né, aletos menores, monoaletos de até 3 carbonos, podem ter essa propriedade. Já os polialetos, aqueles que são normalmente com baixa polaridade, ou apolares, aquelas que têm cadeias, né, que comportem vários aletos. Então, por exemplo, trialetos, né, ou seja, moléculas que têm 3 ou 4 aletos, eles normalmente vão se apresentar no estado sólido, tá? Temperatura ambiente. E aí também vão ter uma massa molar mais elevada. Agora, falando dos monofluoretos e os monocloretos não aromáticos, né? Os monofluoretos e os monocloretos, o que é isso? São compostos que só têm um único aleto, que no caso seria o flúor ou o cloro. E eles estão conectados a estruturas carbônicas que não são aromáticas, ou seja, não é um benzeno, né? Não tem a estrutura de anel aromático. Então, olhando para eles, né, esses compostos, eles normalmente são menos densos do que a água. Né? Então, se você colocar ele em contato com a água, ele está no formato líquido, ele vai ficar como óleo, acima da água. Tá? E os monobrometos e os monoiodetos, eles já são o contrário. Eles são mais densos do que a água. Então, eles vão ficar embaixo e a água em cima. E aí, para pegar um exemplo, né, o líquido mais denso que a química orgânica estuda, o mais denso que existe, é um iodeto, né? É um diiodeto, na verdade, de metano. Né? Ou, o nome correto, né, IUPAC, é diodo metano. Essa estruturazinha aqui, diodo metano, tá? O diodo metano, ele tem a densidade 3,32 gramas por ml. A água, a densidade da água é 1 grama por ml.
Então, é 3 vezes a mais. Então, ele é muito denso. Isso quer dizer que se eu colocar ele na água, ele vai para o fundo do recipiente. Os haletos orgânicos, eles normalmente apresentam, pessoal, um cheiro forte, né, e um sabor levemente adocicado. Não é recomendado colocar na boca, né, mas é feito, né, estudos com base para se determinar como é que eles se portam ao paladar, como é que eles são perceptíveis. E eles têm, devido à sua baixa polaridade, como eu mostrei há pouco, né, os monoaletos são um pouco mais polares, mas os polialetos são bem menos polares. Eles têm baixa reatividade. Lembrando que essa ideia de reatividade é mais no ambiente aquoso, né? Então, se aquele elemento químico ele é mais polar, ele vai conseguir reagir melhor com a água, se solubilizar melhor e também interagir com outros compostos. Então, ele se torna mais reativo. Se ele tem baixa polaridade, ele vai ser o contrário. E com respeito ao uso, né? Ele é utilizado, né, os haletos orgânicos, né, dos mais diversos usos, como, por exemplo, na produção de plásticos, de pesticidas, também empregado nos processos de refrigeração, né? Então, eles são solventes, né, também de alguns materiais. E aí, sobre essa questão de refrigeração, aí eu vou tocar no assunto que era um problema, né, podemos dizer assim, ambiental do passado, né, que está basicamente resolvido, né? Tem um pouco ainda, mas está basicamente resolvido. Que era o uso do CFC, né, que são compostos, né, feitos de cloro e flúor, como o exemplo aqui, a gente pode ver o tricloro, né, flúor metano e o difluor dicloro metano. Esses compostos, eles eram utilizados como gás de refrigeração, né, e até de modo industrial. E esses gases, eles eram, né, perdidos na atmosfera em parte. E ao chegar na atmosfera, eles se tornavam fontes de cloro. E aí, lá na camada de ozônio, esse cloro livre, ele reage com o ozônio, desfaz a, a molécula do ozônio e diminui a concentração de ozônio no topo da atmosfera. Ao fazer isso, como a camada de ozônio vai ficar degradada, o nível de radiação UV aumenta muito. Então, o buraco, é o chamado buraco da camada de ozônio, né, era produzido pelo uso excessivo desses CFCs. Então, dessa forma, em 1987, né, representantes dos grandes produtores de CFCs, eles se reuniram em Montreal e assinaram um documento de abandono do uso dessas moléculas. Então, eles passaram, a partir daí, estudar soluções para evitar o uso do CFC. Tá? E aí usar outras moléculas, outras substâncias que pudessem, né, ter aplicabilidade similar. Por quê? Porque se isso não fosse feito, a camada de ozônio ficaria muito degradada, a gente ia ter um alto nível de radiação UV, e aí o nível de pessoas com câncer de pele, promoção de problemas a nível de fauna, flora, comprometimento da agricultura. Isso poderia gerar, pessoal, né, uma grande escassez, né, de alimentos, altos índices de doenças também, tá? Então, era um problema ambiental muito grave que, graças a Deus, virou página virada. Claro que a gente tem que estar sempre, né, cuidando, porque outros agentes poderiam fazer isso. Então, a gente tem que estar atento. Né? Atualmente, o problema é o aquecimento global, né?
que é um pouquinho diferente. Aqui, pessoal, eu trouxe um exercíciozinho para a gente fixar o que foi abordado na aula de hoje. Né? Eu trouxe duas estruturas aí de aletos orgânicos e dois nomes, né, de aletos orgânicos para a gente fazer a estrutura. Então, o primeiro exemplo aqui, a gente tem um composto de 2 carbonos, certo? Imagine que eu não tivesse o cloro. O cloro é o que está identificando isso aqui como um aleto orgânico. Imagine que isso aqui fosse um H. Qual era o nome que você daria? 2 carbonos, e só tivesse hidrogênio, você ia dizer que só tem uma ligação simples, você ia dizer que isso aqui é um etano, não é assim? Você ia dizer que era um etano. Mas um hidrogênio saiu e foi substituído pelo cloro. Qual é o nome que eu vou dar agora? Qual é o nome? Ó, cloro etano. Não muda muito. Mantém o nome etano e antes você coloca cloro, porque tem um cloro. Se quiser, você pode colocar monocloroetano? Pode. Você tem que dizer aonde que está o cloro? Nesse caso, não. Porque, ó, se você coloca aqui um cloroetano, se você virar a molécula ao contrário, o cloro está aqui e aqui continuaria sendo 1. Então, tanto faz onde o cloro estiver, sempre vai ser o carbono 1. Então, não precisa você identificar a posição. Nesse caso. Esse outro caso, você tem um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. E um hidrogênio foi substituído pelo bromo. Esquecendo o bromo aqui, ó, olhando só para essa estrutura, qual era o nome do hidrocarboneto que você ia dar? Um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, prop. Só tem ligação simples, an, e O de hidrocarboneto, é um propano. Só que aqui você tem 3 carbonos, no carbono 2, um hidrogênio foi substituído pelo bromo. Então, qual é o nome que você vai dar? 2, que é o do carbono 2, bromo, propano. Aqui, pessoal, você tem que dizer qual é o número. Por quê? Porque esse bromo podia estar aqui. Ia ser 1 bromo, propano. Ou aqui, 2 bromo, propano. Ah, professor, ele podia estar aqui também? 3 bromo, propano? Não. Ele até poderia, mas ele seria apenas o mesmo que o 1 bromo, propano. É como se pegasse 1 bromo, propano e virasse ao contrário. Tá? Não muda. Então, só, no caso, as opções seriam 1 bromo, propano ou 2 bromo, propano. Agora vamos fazer o contrário. Vamos do nome para a estrutura. Bem, olhando aqui esse nome, você esquece isso aqui e olha para o final, que é o que seria o hidrocarboneto originador. É o butano. But, 4 carbonos. Aí você escreve 1, 2, 3, 4 carbonos. E você só tem ligação simples entre eles, e você iria completar tudo com hidrogênio. O que mudou? 4 carbonos e tudo com hidrogênio. O que mudou é que aqui você tem o 2-fluor. Então, no carbono 2, contando daqui da esquerda para a direita, ou da esquerda para a direita, tanto faz, eu habitualmente uso sempre da esquerda para a direita, de modo padrão. Por quê? Porque essa estrutura aqui, se você virar ao contrário, é a mesma coisa. Então, olhando da esquerda para a direita, o carbono 2 vai ter o quê? Um iodo, tá aqui, ó, e um flúor. Esse 2 aqui não é a quantidade de flúor e nem a quantidade de iodo. É apenas a posição. Se eu quisesse dizer que teria 2 flúor, por exemplo, eu teria que dizer 2,2 difluor. O difluor, queria dizer que tem 2 flúor, tá bom? E o último exemplo, você tem o iodo benzeno. Benzeno, pessoal, é a estrutura mais simples de uma cadeia carbônica aromática. O que é uma cadeia
carbônica aromática, para a gente lembrar, é uma cadeia com 6 carbonos que tem ligação dupla intercalada entre os carbonos. E aí eu falei que essa ligação ela vai ficar tipo se desfazendo e se refazendo, formando como se fosse um ciclo, né, de ligação e desligação dos carbonos. Isso aí a gente chama de ressonância e forma o que a gente chama de anel aromático. Então, o benzeno é o composto mais básico. Quando falar benzeno, você tem que saber o que é um benzeno. É um composto mais básico dos aromáticos. E aí, o que é um iodo benzeno? É um benzeno que tem um iodo ligado a ele. Só isso. Aqui. Benzeno. Esse anel representa as ligações intercaladas, né, que vão ficar se desfazendo e refazendo. A gente simboliza como um anel aromático. E um hidrogênio que estaria aqui, ó, tem um aqui e outro aqui, ele vai ser, né, incorporado ou conectado a um iodo, tá? Então, essa ligação de iodo não atrapalha, né, a ressonância, mas permite aí formação de um outro composto, no caso, um aleto orgânico, tá? Os compostos aromáticos, né, normalmente eles são bem leves, mas conectado a um iodo, ele vai mudar bastante as suas propriedades, tá bom? Então, pessoal, esses compostos, né, eles são classificados como hidrocarbonetos. Não. Eles são hidrocarbonetos se não tivessem o quê? Os aletos, tá? Se eu não tivesse os aletos aqui, tivesse no lugar disso um hidrogênio, seriam hidrocarbonetos. Mas agora a gente está vendo que hidrocarbonetos podem dar origem a outras estruturas com funções diferentes, no caso, pela ligação dos aletos. E aí eu tenho os aletos orgânicos. Lembrando que os aletos orgânicos são formados basicamente por quantos tipos, quantos elementos químicos que normalmente vão formar os aletos orgânicos? 4. Flúor, cloro, iodo e bromo, tá? Lembrando que o flúor e o iodo normalmente formam compostos menos densos do que a água, e o bromo e o iodo formam compostos mais densos do que a água. O flúor é o único que pode fazer ponte de hidrogênio, né? E isso faz com que ele tenha características de maior reatividade, e os outros 3 não podem. E quanto mais você tem aletos na estrutura, mais a polaridade ela se torna dispersiva ou dispersa na molécula e acaba gerando também menos reatividade final, tá? Então, isso aqui seriam as coisas mais básicas, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham.